Nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro, uma onda de mensagens disparadas em grupos e redes sociais tenta empurrar o Brasil para o mesmo roteiro de sempre. A manchete mais explosiva possível, antes mesmo do fato existir. A frase do momento circula como se fosse plantão. Lulinha foi capturado. PF pegou o filho do Lula. Delator entregou. Só que o que está acontecendo de verdade, e isso é grave o suficiente, é outra coisa. O nome do filho do presidente entrou com força numa escalada institucional, envolvendo investigação, negociação de delação e movimento no Congresso. E é exatamente por isso que inventam a captura, para criar pânico, confusão e sensação de queda iminente, enquanto o caso real avança pelo caminho mais perigoso, o caminho do papel timbrado. Hoje, a primeira coisa que precisa ficar clara é simples. Não há confirmação confiável de prisão do filho do presidente nesta quinta-feira. O que há sim é um ambiente político e jurídico em ebulição, alimentado por três frentes que se cruzam e se reforçam. A primeira frente, delação premiada. A segunda frente, CPMI do INSS com pedidos de quebra de sigilo e oitivas. A terceira frente, uma ofensiva política pedindo medidas duras na PGR. E quando essas três frentes se encontram, o estrago não depende de algema. O estrago começa no noticiário, na pressão e na narrativa. Vamos por partes. A história que está por trás disso envolve a investigação sobre fraudes e irregularidades ligadas ao INSS, com suspeitas sobre descontos indevidos e esquemas que atingem justamente a parte mais sensível do país. Aposentados, pensionistas, gente simples, gente que trabalhou a vida inteira. É por isso que esse caso tem gasolina emocional. Qualquer sinal de corrupção nesse campo gera revolta imediata. E é dentro desse contexto que surgem as informações mais importantes do dia. Alvos da investigação estariam negociando delação premiada, e um dos pontos tratados seria detalhar ligações, registros e relações com pagamentos envolvendo empresários citados no caso, com o nome de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, entrando no radar político do assunto. O que isso significa na prática? Significa que um caso que estava lá dentro está tentando virar caso público, com narrativa pronta e com instrumentos formais em movimento. Agora preste atenção, delação não é sentença. Delação é uma ferramenta. Mas delação tem um efeito devastador em Brasília por um motivo. Ela abre caminho para diligências, rastreamento, quebra de sigilos e novos alvos. E é por isso que a palavra delação assusta tanto, porque ela muda o status do caso. Em paralelo, o Congresso decidiu jogar luz total no assunto. A CPMI do INSS tem reunião marcada e coloca em pauta uma lista de requerimentos, incluindo pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal. E entre os nomes citados na imprensa está justamente o filho do presidente. Isso é o ponto de virada político. Quando uma CPMI coloca quebra de sigilo na mesa, o assunto vira palco, vira disputa, vira manchete diária e principalmente vira munição para a oposição dizer: agora vai. Além disso, a CPMI também prevê oitiva de personagens ligados ao caso, o que mantém o tema vivo, inflamado e com potencial de novos vazamentos, novos recortes e novas acusações. E aqui entra a pergunta que você precisa fazer. Se não existe prisão confirmada, por que o boato da captura se espalha? Porque captura é o termo que cria clique. Captura dá a sensação de conclusão. Captura dá ao público a impressão de que o caso já está resolvido e que alguém caiu. Só que na prática, o que está acontecendo é muito mais estratégico e, para o Planalto, muito mais perigoso. O caso está entrando no trilho institucional de pressão constante. E quando eu digo pressão constante, eu estou falando do seguinte roteiro de Brasília. Primeiro vem a notícia de delação ou negociação. Depois vem os requerimentos no Congresso. Depois vem pedido de quebra de sigilo. Depois vem convocação de oitiva. Depois vem a fila de parlamentares pedindo providência na PGR. E quando você vê, o governo está preso num ciclo. Todo dia tem que responder o que há, mesmo que ainda não haja conclusão nenhuma. Hoje, inclusive, já circula notícia de que um deputado protocolou na Procuradoria-Geral da República pedido de medida extrema, falando em prisão preventiva do filho do presidente, com base no noticiário e em alegações relacionadas ao caso do INSS.
Esse tipo de iniciativa é parte da engrenagem política. Cria manchete, cria pressão, cria sensação de urgência e empurra o debate para o terreno da punição, antes mesmo do julgamento. Ao mesmo tempo, a defesa de Lulinha se mexe como se mexe quando o nome entra nesse tipo de ciclo. Pede acesso a autos, diz que não é investigado diretamente e se coloca à disposição para esclarecimentos. Isso, na política, tem dois efeitos simultâneos. De um lado, a defesa tenta estancar o dano. De outro, o público entende que o assunto chegou perto o suficiente para exigir reação formal. E agora eu vou te dizer o que realmente está acontecendo nos bastidores. E por que isso é tão prejudicial para o governo Lula, mesmo sem qualquer captura? Porque o Planalto está num momento em que tudo vira soma. Você soma desgaste de imagem. Você soma CPMI em funcionamento. Você soma delação em negociação. Você soma pedidos de quebra de sigilo. Você soma oposição em modo ataque total. E você soma um detalhe fatal. O tema é INSS, aposentadoria, dinheiro de aposentado. Esse é o tipo de assunto que atravessa a bolha e vira indignação nacional. E quando a indignação nacional encontra o nome do presidente ou de alguém ligado ao presidente, o governo perde o controle do clima político. Passa a ser o governo da defensiva, o governo que reage, o governo que explica em vez de governar. E um governo que entra nessa posição vira refém do próximo capítulo. Agora, atenção. O que está em jogo aqui não é um boato de rede social. O que está em jogo é o risco real de a CPMI transformar o caso numa novela diária, com vazamentos, convocações, pedidos de sigilo, quebra de sigilos e discursos no plenário. Isso gera uma consequência inevitável. O governo perde a agenda positiva. O governo deixa de falar sobre entrega e passa a falar sobre contenção. E é aqui que a direita encontra um prato cheio, sem precisar inventar nada. Basta repetir: INSS, aposentado, desconto, delação, quebra de sigilo, CPMI. A audiência entende na hora. A emoção vem pronta. A indignação já está carregada. E por isso a fake news da captura aparece, para acelerar esse processo e dar ao público uma falsa sensação de fim. Só que o fim, quando chega, não chega por meme. Chega por documento, por relatório, por diligência e por decisão. Então o que você precisa guardar desta quinta-feira é o seguinte: a internet pode estar gritando captura, mas o que está acontecendo de verdade é escalada. E escalada em Brasília é pior do que um estrondo único, porque ela dura semanas, às vezes meses, e vai corroendo o governo por dentro. Agora eu faço a pergunta que realmente importa, e eu quero você respondendo nos comentários, porque isso divide o país. Isso vai terminar como mais uma CPMI barulhenta, com manchete e pouca consequência? Ou você acha que esse caso do INSS entrou num caminho em que delação, quebra de sigilo e pressão política podem empurrar o Planalto para a pior crise do mandato? Fala aqui embaixo. Porque uma coisa é certa: quando o INSS entra no centro do debate, ninguém segura o estrago com nota oficial.